aqui, então, como eu estava dizendo, o tema que eu coloquei é a virada, uma virada radical que a gente vai ter aqui, né? Onde o perseguidor, né? Aquele que estava sendo perseguido, na verdade, Jesus, ele venceu o perseguidor. A gente vai ver isso aqui na história de hoje, ok? Então vamos lá. O capítulo 9 começa já falando sobre o personagem principal aqui, que a gente tem em Atos capítulo 9, que é o Saulo, né? E eu trouxe algumas informações, na aula passada eu já trouxe algumas, eu trouxe outras informações aqui. Então o versículo 1 fala: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, né? Então nós temos aqui algumas informações que quem era esse Saulo, né? Saulo, ele era fariseu, encontra-se pela primeira vez no livro de Atos com o seu nome hebraico, que era o nome de Saulo, certo? Então ele tinha a cidadania, né? Duas cidadanias, o primeiro com o nome de Saulo, tá? Em Atos capítulo 7, versículo 13. Saulo nasceu em Tárcio, na Cilícia, cidade localizada na Ásia Menor, certo? Hoje, atualmente, seria no sul da Turquia. E provavelmente nasceu uns 10 anos depois de Cristo, pois é mencionado como um jovem na ocasião do apedrejamento de Estevão. Nessa ocasião se diz que as testemunhas apedrejaram o mártir e deixaram as suas vestes aos pés do jovem Saulo. Ele consentia, né, da morte de Estevão. Isso dá a entender que possivelmente Saulo seria membro do Sinédrio, tá? Ou do concílio judaico. Por mais que a idade mínima para entrar no concílio era de 30 anos, mas era jovem. Lucas escreve como ele sendo jovem, então, ali no seu tempo, tá? E é importante também entender o seguinte: as pesquisas que eu fiz aqui disse que, de acordo com a história, isso aqui a gente não tem na Bíblia, mas a gente tem os livros históricos, né? Que o pai dele era um judeu, certo? Que ou ele comprou ou ele recebeu a cidadania romana, que seria a segunda cidadania de Saulo, tá? E por essa razão, então, Paulo mais tarde utilizou-se do direito, né, de nascimento dele, certo? Por isso apelou para o julgamento em Roma. Lá no final, a gente vai ver isso no final do livro, né, quando ele apela para Roma, porque ele tinha essa cidadania, essa segunda cidadania. Então, ele pediu para ser julgado diante de César, enfim. A despeito da sua cidadania, então ele foi criado numa família judaica devota, né, da tribo de Benjamim. Recebeu uma instrução cuidadosa na lei judaica, então se tornou um fariseu. Também descreveu a si mesmo, né, como o hebreu dos hebreus. Foi criado de acordo com o judaísmo, circuncidado ao 8º dia de vida. Ele era muito zeloso na obediência de cada ponto da lei mosaica, né? Em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, ele fala isso, né? Ele fala: e nessa cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Então ali, esse texto é de Atos capítulo 22, versículo 3, ele fala então um pouquinho da forma que ele foi criado, tá? E algumas pesquisas também falam que possivelmente, tá? Possivelmente Paulo foi casado, tá? Mas de acordo com 1 Coríntios, alguns entendem-se que ele era viúvo, tá? Mas existem várias teorias, então eu não estou afirmando nada aqui, são algumas teorias e enfim. Mas é possível que a mais forte seja essa, tá? Irmão, Saulo, é importante a gente entender essa definição aqui de quem era o Saulo, para a gente entender por que ele era tão perseguia tanto a igreja cristã, tá? Então essa sinceridade, essa devoção que
que o apóstolo Paulo tinha em relação a fazer cumprir a lei, tá? E de não aceitar outra crença, outra religião, que fosse diferente do judaísmo ali em Israel, foi talvez uma das razões porque Paulo foi tão enfático de perseguir a igreja cristã naquele momento. Então, por sua fidelidade ao judaísmo, certo? Saulo achava que ao prender, ao paralisar os cristãos, ele estava servindo a Deus. Então, Paulo perseguiu a igreja cristã em nome de Deus, em nome daquilo que ele foi ensinado, em nome da lei, do judaísmo, da religião da época. Tá? Então, ele era muito ortodoxo, ele era um fariseu, ele era um defensor da lei e de forma alguma aceitaria qualquer outra coisa, e no caso aqui, os cristãos, né, que na época era visto como se fosse uma seita, certo? Que adoravam um Jesus. Isso então para um fariseu era impossível, porque o único que era digno de ser adorado era o Deus, era Jeová. E agora então levanta-se na época, né? O judeu vinha os cristãos como o cristianismo, né? Como uma seita, e aí idólatra ainda, porque adoravam a Jesus Cristo, porque esses judeus, os fariseus, não aceitavam Jesus como Messias, como Salvador. Então, essa devoção, essa sinceridade que Paulo fazia, tudo isso, né, em nome de Deus, em nome da sua crença, em nome da sua religião, da sua época. E é importante ressaltar, eu trouxe alguns textos aqui, que o próprio Paulo, né, Lucas aqui, eu trouxe alguns textos de Lucas, que é claro que ele ouviu da boca de Paulo, certo? E um outro que enfatiza quem era o Paulo, certo? Quem era o Paulo. Em Atos capítulo 8, versículo 3, falando sobre a perseguição do próprio Saulo em relação à igreja cristã, nós vemos aqui, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Em Atos, capítulo 22, versículo 4, se você quiser anotar aí, para depois você ler, é um outro texto que diz assim: persegui-se, que palavras, né, de Paulo, certo? Persegui os seguidores do caminho, tá? Até a morte, prendendo tanto os homens como mulheres e lançando-os na prisão. Esse caminho refere-se aos cristãos, tá? Aqueles que eram do caminho, tá? Eram também uma forma de referir-se aos cristãos. Em Atos capítulo 26, do versículo 9 ao 11, Atos 26, do 9 ao 11, escreve-se assim: palavras de Paulo: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele descreve quem ele era antes do encontro com que ele teve com Jesus, que a gente vai falar agora. Então, realmente, Saulo, ele foi muito extremista, certo? Muito radical em relação à perseguição à igreja cristã, ao ponto de falar aqui, de prender, certo? De dar um voto contra, de condenar à morte, tá? Então, se alguém precisava de um voto para condenar a morte, estava ali o Saulo para condenar. Então, realmente, e lembrando, ele fazia tudo isso em nome da crença que ele tinha, do judaísmo, que para ele estava defendendo a lei, defendendo Deus. Tá? E aí, então, o que acontece? A palavra do Senhor fala, então, que em certa feita, nós lemos aqui, que ele pede cartas, tá, para as sinagogas, as pequenas
lugares de encontro ali religiosos, para ir a Damasco. Preste bastante atenção nessa cidade, porque acontece muita coisa, né? Tanto no caminho como lá na cidade. A gente vai ver isso daqui. A fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, né? Se lá em Damasco ele achasse alguns que eram cristãos, certo? Assim, homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Então ele pegou a autorização, certo? Com os sacerdotes ali, para ir fazer isso, caso chegasse nas sinagogas e tivesse alguém ali que fosse do caminho. Então, a gente precisa entender isso daí, ok? O que ocorre? Agora nós vamos ter, a palavra fala no versículo 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Eu vou ler aqui no texto, muito importante esse texto aqui, né? Diz assim: seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Né? Te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-o para Damasco. Teve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então esse texto aqui fala desse encontro e o próprio Jesus Cristo, certo? O próprio Jesus se revelou para o apóstolo Paulo. Aqui a gente precisa pensar um pouco, refletir um pouco o que está acontecendo aqui, tá? Eu trouxe algumas coisas aqui, algumas talvez você já sabe. Muitos defendem que Paulo estava a cavalo, e aí ele caiu do cavalo. Outros falam que não, ele não estava em cima do cavalo. Enfim, isso aqui é só uma curiosidade, eu acho que não tem muita relevância. O importante é que ele caiu. O importante é que ele viu a glória de Deus, viu a glória de Jesus, e ele se prostrou, caiu em terra. Tamanha era a manifestação da luz, da glória de Deus. E aí, naquele momento, então, talvez de espanto ali, tá? Ele pergunta, então, quem és tu, Senhor? E é importante aqui ver a resposta, né? O Senhor, nosso Salvador, ele se revela para Paulo como um nome humano. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Em outras palavras, Jesus está falando: esse que você está perseguindo, tá? Que você não acredita que seria o Messias, eu estou me revelando aqui para você. Eu sou o Messias que havia de vir. E Paulo entendia muito bem isso, porque o judaísmo, o judeu, esperava esse Messias. Então Jesus se revela com o nome humano e fala: eu sou Jesus, eu sou aquele de quem eu estive aí na terra, vocês me mataram, mas eu ressuscitei, eu estou vivo e estou me revelando aqui para você. Tá? Então, eu sou Jesus, a quem você me persegue. A quem você me persegue. É muito bom, irmãos, a gente precisa parar aqui um pouquinho, quando Jesus fala assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque o que Jesus está ensinando aqui para nós? Que quando alguém persegue os discípulos, que quando alguém persegue um filho de Deus, que quando alguém persegue alguém
que é da fé cristã, na verdade ele está perseguindo o próprio Jesus. Então Paulo ia nas casas e batia nas pessoas, prendia as pessoas, e Jesus fala assim: você está batendo em mim, você está me perseguindo a mim, tá? Então Jesus é bem enfático: eu sou Jesus, tá? Aquele que morreu aí na cruz, aquele que ressuscitou, e eu sou, e assim como você está fazendo sofrer os meus discípulos, os meus apóstolos, você está perseguindo a mim. Então, meu querido, coloca isso no seu coração. Jesus, tá? Mesmo que perseguem você, mesmo que passarmos por algumas aflições nessa vida, na verdade o Senhor é empático, o Senhor se coloca no nosso lugar, porque na verdade nós estamos defendendo o nosso Senhor Jesus. Então Jesus falou: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Então Jesus se identifica conosco, se identificou com os discípulos, ok? Então a gente precisa entender. É importante também ressaltar uma pesquisa que eu fiz aqui, lá no capítulo 26 de Atos, quando Paulo está se defendendo diante do rei Agripa, ele conta essa história novamente. Só que lá, Lucas registra uma frase que em algumas versões não tem aqui no capítulo 9, tá? Muitas poucas versões da Bíblia tem essa frase no capítulo 9. Talvez na sua não vai ter, e possivelmente vai ter em Atos capítulo 26, versículo 14. Tá? Quando Paulo, então, na sua defesa, ele está se defendendo ali, ele volta a falar dessa história, e eu peguei o versículo 14 aqui do capítulo 26, e diz assim, ele fala: todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. E aí eu tirei aqui um pouquinho essa frase: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Palavras de Jesus, quando Paulo, então, na sua defesa, repete essa história, e aqui agora Lucas acrescenta essa frase. E aí, o que é essa frase, resistir ao aguilhão só lhe trará dor? Então isso vem de um costume do pontiagudo para fustigar os bois, ali na época. Quanto mais o animal se rebelava e dava coices ou patadas com o aguilhão, tanto mais este fincava no corpo e feria o animal. Ou seja, quanto mais o animal lutava, tá? Aquele aguilhão ali machucava ele. Então isso foi uma boa, isso são, de acordo com Lucas, foram as próprias palavras aqui do Senhor, né, que falou isso, uma metáfora, né? Então é uma boa ilustração que traz a consciência de alguém quando, ao ser acusado, quer fazer-se de surdo a essa acusação. Então, possivelmente, tá? De acordo com algumas interpretações, possivelmente, o Saulo tinha uma briga na consciência dele, porque talvez tinha algo dentro do coração dele que tentava trazer ao coração de que ele não estava certo na missão dele. Então, possivelmente, Saulo abrigava algumas dúvidas acerca da sua missão, de acordo com algumas interpretações, algumas pesquisas que eu fiz aqui, e é possível, então, que o furor não fosse nada mais do que um esforço para fazer calar a própria consciência dele, certo? Então, certo de que ele lutava contra uma voz interior, tá? Contra o Senhor, trazendo dúvidas realmente se Jesus não seria o Messias. E aí então vem essa frase: olha, se você fica resistindo a isso daí, a esse aguilhão, isso só vai te trazer mais dor, tá? Então é muito importante a gente entender essa frase aí, que não está no capítulo 9 em algumas versões, mas está lá no capítulo 26. É muito importante isso daí, ok? E aí então a gente tem a chegada, né? Saulo é levado a Damasco, ele está em algum lugar, e isso faz ele
por um tempo ficar sem enxergar durante 3 dias, e durante 3 dias também ele fica sem comer e sem beber. Olha só, esse tempo dos 3 dias sem enxergar nada, sem comer, sem beber, com certeza, irmãos, contribuiu para que Paulo fizesse uma reflexão do que estava acontecendo. Irmãos, porque foi uma mudança muito drástica. Muito drástica. Nós estamos aqui falando de uma pessoa que acreditava, né? Por mais que tivesse alguma luta interior, mas no mais ele acreditava que estava defendendo a fé judaica, que estava defendendo Deus, uma pessoa que estava ali numa missão, realmente no auge ali daquela missão, e de repente ele tem um encontro com Jesus, e imagine só a mudança, né, de crença, a mudança no psique, nas emoções de Paulo ali, e esses 3 dias sem comida, sem beber, sem enxergar, sem estar junto com sacerdotes judaicos, isolado. Foi o tempo de reflexão, que talvez ali ele falou, conversou, orou, e ali recebeu revelações, enfim, mas foi um tempo realmente para ele refletir o que estava acontecendo. E aí, durante esse tempo, Deus então cria um meio para que alguém fosse lá ajudá-lo. E aqui aparece o Ananias, tá? O Ananias era um discípulo, não tem muita informação sobre ele, mas o fato é que o Ananias, Deus projetou tudo, planejou tudo para que ele pudesse ajudar o Saulo. Só que o que acontece? Então Deus fala assim para o Ananias: olha, dispõe-te, vai até a rua que se chama Direita. E aqui a gente vê os detalhes de Deus, né? Deus conhece até os nomes das ruas. Qual que é o nome da sua rua aí? Qual que é o nome da rua que você mora? Pois é, Deus sabe até o nome da rua, porque ele fala assim: Ananias, vai até a rua que se chama Direita. Imagina só Deus falando o nome, né, da sua rua. Olha que maravilha, né? Então, a rua Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então a gente vê aqui que nos 3 dias Paulo orou muito, tá? Falando com Deus. E viu entrar um homem chamado Ananias, para impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então Deus estava projetando isso. Agora, o que me chamou a atenção aqui, eu não vou ler todo aqui, mas foi a resposta de Ananias. A palavra fala assim no versículo 13: respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o seu nome. Ou seja, Ananias estava com temor, com medo, e ele questiona Deus. Ele chama Deus de Senhor, mas mesmo assim questiona Deus. Eu falo assim: Deus, como assim? Num português aqui goiano, como assim? Esse homem aí, ele é um matador de crente, ele mata crente. Agora o senhor está me pedindo para eu ir lá, certo? Orar com ele. Será que ele não vai me matar? Será que realmente houve uma mudança? Então é interessante aqui esse questionamento, que eu acho que é um questionamento que eu teria também, certo? Porque Saulo era conhecido como aquele que prendia, que matava cristãos, e aí Deus pede para que Ananias vá lá ajudá-lo. E aí então ele questiona, mas qual foi a resposta de Deus? Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E aqui no versículo 15, no versículo 16, Deus faz um resumo do propósito da vida do Paulo, do Saulo. Então, primeiramente, Ananias, fica tranquilo. Ele é o meu escolhido, eu o escolhi, eu o separei para pregar aos gentios. E aqui então já mostra, nós que sabemos da história, Paulo foi o apóstolo dos gentios.
cumprindo essa palavra de Deus aqui, tá? Então ele esteve entre gentios, ele esteve entre os reis gentios, certo? E ele também esteve entre o povo de Israel. Então, aqui Deus já revela a missão, que era uma missão diferente dos apóstolos que caminharam com Jesus, certo? Enquanto os apóstolos que caminharam com Jesus ficaram ali mais na questão de Israel, Deus já fala aqui que Paulo não, ele vai ser um apóstolo que vai estar no meio dos gentios, e ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. E aí, irmãos, vem uma outra proposta e uma outra revelação da missão do apóstolo Paulo, que é uma missão assim que aparentemente não é tão interessante, porque Deus fala assim: eu escolhi ele para sofrer. Será que nós estamos prontos para receber isso de Deus, para ouvir isso de Deus? Deus chegar em mim, chegar em você e falar assim: eu te escolhi. Aí a gente dá um glória a Deus, fala aleluia, Senhor, né? Eu sou escolhido do Senhor. Aí Deus termina a frase: eu escolhi você para pregar a minha palavra. Amém, Jesus, que bênção, glória a Deus. Eu escolhi você para pregar a minha palavra entre os gentios, entre os reis, entre Israel. Aleluia, obrigado, Jesus. Mas é o seguinte, você vai sofrer. E aí? Você estava pronto? Né? Porque Deus falou: ele vai sofrer em meu nome. Irmãos, e aí quem já sabe a história de Paulo, sabe o quanto que esse homem sofreu. Né? Ele realmente foi aos gentios, esteve perante os reis, Israel, mas durante tudo isso ele teve esse sofrimento em nome de Jesus, em nome do Senhor. Então, meu querido, não fique espantado, tá? Caso você sofra em nome do Senhor Jesus. Hoje, talvez no Brasil nem tanto, né? Mas hoje nós temos irmãos nossos cristãos em outras nações que estão padecendo de sofrimentos semelhantes aos de Paulo, tá? Em nome do Senhor, em nome do Senhor. Então, essa foi a missão que Deus falou aqui para o Ananias. E aí, então, nós sabemos que Ananias foi lá e fez o que tinha que fazer. E a palavra do Senhor fala então que depois que Paulo, né, se Ananias vai, se recupera, Paulo se recupera, então a palavra do Senhor fala no versículo 20 que logo Paulo começa a pregar nas sinagogas. E pregar o quê? Olha aqui a mudança radical. O cidadão que dias anteriores, tá, estava perseguindo aqueles que pregavam Jesus como Messias, como o Salvador, agora ele se levanta. Aquele que ia na sinagoga para se tivesse algum cristão ali e aprender, ele vai lá na sinagoga e fala assim: Jesus realmente é o Filho de Deus. Irmãos, dá para a gente entender o que aquelas pessoas, mas como que ficou a mente daquelas pessoas? Como assim? Ontem ele era contra, agora ele é a favor. Né? E o versículo 21 fala: todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocaram o nome de Jesus e não veio para Damasco justamente para levá-los, os cristãos, presos aos chefes e sacerdotes? Então as pessoas começaram então a se questionar e ficaram espantadas com o tamanho da mudança, da transformação, porque Saulo era muito conhecido ali naquele lugar. E aí então nós temos aí para frente agora, eu não vou ler por causa do tempo, mas então algumas pessoas, Paulo começa, se fortalece, continua pregando, mas tem a oposição, certo? E alguns que tentaram matá-lo, tá? Ele ficou sabendo que alguns estavam organizando para matá-lo, então, passado muitos dias, e aí então ele começa o seu sofrimento, a perseguição. Aquele que perseguia os cristãos agora está sendo perseguido em nome do Senhor Jesus, certo? Então mudou agora a questão. E aí então fala que ele desceu, né? Desceu ele num cesto, e enfim. No versículo 26, nós temos algo muito inusitado também, porque lembre-se, Saulo era muito conhecido ali na região por ser alguém que prendia e matava
se fosse preciso, dar um voto de condenação de morte para o cristão. Então ele era muito conhecido pelos apóstolos, ele era muito conhecido pelos cristãos, ele era muito conhecido pelos judeus, e enfim, muito conhecido. Então, quando ele chega em Jerusalém, tá, diz assim, quando chegou a Jerusalém, versículo 26, tentou reunir aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, quando ele chega ali em Jerusalém e ele tenta se aproximar dos discípulos, as pessoas ficaram com medo. Por quê? Porque dias anteriores, algum tempo anterior, ele queria matá-los e agora ele quer se aproximar. Então as pessoas ficaram, na verdade, com medo. Realmente, será que houve conversão? Será que ele realmente teve um encontro com Deus? E aí a palavra do Senhor fala, então, que ele tentou incluir no meio da igreja, mas eles, pelo medo, não deixaram. E aí entra um personagem, que aqui ele aparece rápido, mas ele tem uma importância muito forte na vida do apóstolo Paulo, que é o Barnabé. Tá? Aí o Barnabé então chama, leva ele para o meio dos discípulos e conta toda a história do encontro que Saulo teve, que realmente ele teve um encontro com Jesus, que Jesus se revelou para ele, enfim. Tá? Tudo bem, e aí por certo momento ele é inserido ali no meio da igreja cristã, mas e ainda ficava com aquele temor, será? Vamos ver o fruto, vamos ver se é verdade e tal. E aí, lá no versículo 30, o que acontece? Houve ali uma perseguição, né? Paulo continuava pregando em Jerusalém, no versículo 28, de forma ousada, mas houve algum problema, e no versículo 30, né? No versículo 30 fala assim, tendo porém isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Tá? Então, até os apóstolos ficaram receiosos com a conversão do Saulo. Até os apóstolos. Ao ponto que eles deram uma passagem só de ida para Tarso. Tá? Em outras palavras, é melhor, tudo bem, se tiver convertido mesmo, glória a Deus, mas é melhor ele estar mais longe, porque pode ser uma emboscada. E aí então fala que eles deram uma passagem só de ida pro apóstolo, pro Saulo, né? Só de ida pro Saulo aqui. E ele só volta de Tarso porque alguém vai buscá-lo. Né? Porque alguém vai buscar ele. Quem vai buscar ele? A gente vai ver isso, né? A gente vai ver isso. E no versículo 31, o que acontece? A igreja continua crescendo e a gente tem uma igreja, no momento agora, de paz. Por quê? Preste atenção. O maior opositor da igreja cristã se converteu. Olha, tem que Deus é maravilhoso. Então aquela igreja perseguida, e Paulo era um grande líder ali na perseguição da igreja. No versículo 31 fala assim, a igreja cristã passava por um período de paz. Em toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Então a gente vê que a igreja já estava espalhada, tá? E não estou falando só da igreja em Jerusalém, porque em Atos capítulo 1, versículo 8, fala que seriam testemunhas na Samaria, na Galiléia, na Judéia, no confins, certo? Da terra. E aí então fala que houve paz, porque o seu maior líder que ia atrás do povo se converteu. Então, no versículo 31 fala que a igreja teve um momento para respirar, certo? Ela se edificava, a igreja se fortalecia, encorajada pelo Espírito Santo. A gente vê aqui a presença do Espírito Santo, Lucas enfatiza isso, e ela crescia em números e vivendo no temor do Senhor. Então foi um momento assim de descanso, né, de paz, de refrigério, bem rápido, mas foi um momento importante para a igreja na Judéia, na Galiléia, na Samaria, o que foi muito importante. E a igreja crescia, tinha manifestação do Espírito Santo, as pessoas se convertiam e viviam todos no temor do Senhor. Ok? Então, aqui agora eu dou uma pausa. Eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente ir refletindo. E talvez durante esse estudo alguém poderia perguntar. Então, uma coisa que me chama a atenção aqui é:
A conversão do Saulo foi uma conversão assim única. A gente não vê algo semelhante na Bíblia. Nós temos Deus se revelando uma forma interessante de converter alguém que não acreditava em Jesus, tá? Então a pergunta é, por que Deus não converte todo mundo então igual a Saulo e acaba com isso logo? Na verdade, se alguém que perseguia Jesus, os cristãos, e aí Deus então se revela, Jesus se revela e ele se converte, por que não faz? Irmãos, a gente precisa entender algumas coisas. Deus é soberano. Houve uma proposta, um propósito para essa conversão. Tá? Deus é soberano. Realmente Deus poderia fazer isso? Pode, ele tem todo o poder. Mas o fato ali dessa conversão foi específica ali para o Saulo. Tá? E outra coisa, preste bem atenção. Nem todos que veem o sobrenatural se converterão. Tá? Nem todos que veem o sobrenatural se converterão. Então, é uma pergunta que às vezes não tem uma resposta definida, mas é fato que Jesus quis se revelar assim para Saulo, tá? Porque tinha uma proposta. E é importante ressaltar então que Jesus tinha outras formas e tem até hoje de converter as pessoas, que é através da pregação do Evangelho que foi dada para nós, tá? Porque se Jesus então fosse se revelar para todo mundo, igual ele se revelou para Saulo, então não precisava ter pedido para os discípulos então pregar o Evangelho a toda criatura. Então isso aqui foi algo específico, um propósito específico na vida de Saulo, na soberania de Deus. Tá? Então a gente precisa entender. Uma outra pergunta que a gente podia tirar aqui é a seguinte: a palavra fala que Paulo se converte e logo começa a pregar o Evangelho. A pergunta é, será que Paulo então não se preparou, ou a gente não precisa se preparar para pregar o Evangelho, para pregar Jesus? Então, irmãos, isso não é verdade, tá? Paulo, nesse tempo onde ele se converte e ele começa a pregar, tá? Então, há um tempo que houve uma preparação, certo? Houve uma preparação, sim. E eu tirei aqui um texto, não vai dar, está em Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 18, que o próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele descreve como foi o treinamento dele, tá? Como foi o treinamento dele para antes de começar a pregar o Evangelho. Então, Gálatas capítulo 1, versículo 11 ao 18, Paulo descreve como foi o treinamento dele para começar a pregar o Evangelho. Ele fala assim: irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Então Paulo está falando aqui que houve um treinamento que de início ele recebeu revelações do próprio Cristo. Então Cristo continuou se revelando para Paulo, da primeira vez com uma grande glória, luz, que ele caiu em terra, mas posteriormente através de revelações, que onde que Deus se revelava para ele? Nas orações, na meditação, certo? Então Deus se revelava para Paulo, igual ele fala aqui aos Gálatas, então,
nessas revelações. Tá? E aí depois também ele fala que ele foi para Jerusalém, ficou alguns dias com os apóstolos e com certeza houve preparação. Então, meu querido, eu quero te parabenizar para você estar participando desse curso aqui. Porque esse curso é uma forma de você receber informações, revelações da Bíblia escrita, certo? E também revelações de nós que estamos aqui ensinando você para que você se fortaleça e para que você também esteja treinado para pregar o Evangelho do Senhor. Então, Paulo sim teve uma preparação, certo? Para começar a pregar o Evangelho. Então, o que a gente aprende até aqui? Que essa virada, essa transformação, essa virada radical da vida do Saulo, do apóstolo Paulo, né? Essa virada mostra o domínio e o poder de Deus. Deus é soberano e Deus age como quer em sua infinita sabedoria. Tá? A gente precisa entender essa forma bem aqui. Ok? Deixa eu dar uma olhada aqui e a gente já vai continuar. Muito bem, agora nós vamos falar sobre outro personagem importante. Então Saulo agora dá uma pausa aqui, Lucas agora dá uma pausa, né? O escritor de Atos dá uma pausa e entra agora um outro personagem importantíssimo aqui em Atos. E é quem? É o Pedro, tá? Então, a partir do versículo 32 do capítulo 9, nós temos aí o milagre que o Pedro faz na vida do discípulo Enéas, que era um paralítico, tá? Então a palavra fala então que o apóstolo Pedro, tá? Vai ali muda, né? Ele faz uma viagem, né? Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Então nós temos um milagre aqui. O que é importante ressaltar? Que os discípulos tinham o Espírito Santo usava os apóstolos, manifestações que eles viram Jesus fazendo, agora estão fazendo também. Tá? A gente vê aqui que o poder do Espírito Santo continua se movendo no meio da igreja, ao ponto de restaurar, né, esse moço aqui, o Enéas. E qual que é o resultado disso? Viram todos os habitantes de Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. Então, olha a importância, tá? Quando o Espírito Santo se manifesta, a glória de Deus se manifesta, e aqui através de um milagre de cura, muitas pessoas creem no Senhor Jesus e se convertem. Então, queridos, existem várias formas das pessoas crerem, das pessoas serem impactadas pelo poder do Evangelho. Tá? Existem através de uma pregação, através de um estudo, tá? Igual está acontecendo aqui, as pessoas podem crer em Jesus. E também existem as manifestações dos dons espirituais, que existem pessoas que elas precisam ver, né? Não estou falando que isso é o certo ou a única forma, mas existem pessoas que são impactadas com essas curas, com esses milagres, e elas se convertem ao Senhor Jesus quando isso acontece. É por isso que a gente tem que orar para que Deus nos use, para que lá na sua igreja, na minha igreja local, nós tenhamos também manifestações, pessoas sejam abençoadas, porque isso é uma forma das pessoas crerem no nosso Senhor Jesus. Não estou dizendo que é a única, mas é uma forma e a gente precisa entender isso. E um outro milagre que acontece, e esse aqui aparentemente assim, uma forma bem interessante, que é essa mulher que a Bíblia aqui traz aí, a Tábita, ou Dorcas,
né? Tabita era o nome dela em aramaico e Dorcas era o nome dela no grego e significava gazela, tá? Em Atos capítulo 9, do versículo 36 ao 42. E a gente então vê a história dessa mulher, que é interessante a história dela. Então ela é uma cristã da cidade de Jope, sempre fazia boas ações e ajudava os necessitados. Ela era aquela mulher na igreja que trabalhava com ação social. Ela fazia coisas, doava doações para as pessoas, né? Ela, aqui no caso aqui, ela fazia roupas para as pessoas, mas ela ficou gravemente enferma e morreu. E ela é muito amada ali no meio da igreja. Então, quando ela morre, os discípulos chamam o Pedro. Irmãos, talvez eles chamam o Pedro, no primeiro momento, eles chamam ele para um consolo, para um conforto, tá? Mas havia talvez uma esperança de algum milagre. Então, confiantes de que ele poderia talvez trazer a vida, alguma coisa nesse sentido, já que ele estava sendo muito usado por Deus, né, curando paralíticos e essas coisas. Então, quando Pedro chega lá, ele encontra os amigos da Dorcas desconsolados e observou o quanto eles choravam ali abertamente. As pessoas traziam as peças, né? Falavam, olha aqui, Pedro, ó, ela fazia roupas para as viúvas, ela fazia doações para as pessoas. Era uma pessoa muito querida no meio da igreja, e a igreja está sofrendo muito. E aí Pedro viu que realmente Dorcas ou Tabita era muito querida ali no meio da igreja, porque era uma pessoa de um coração muito grande, de ajudar as pessoas. Então, o que Pedro fez? Né? Ele se sentiu ali, naquele movido pelo Espírito Santo. Ele pede para todo mundo se retirar do aposento, ele se ajoelha e ele busca o Senhor em oração, certo? E enquanto ele está orando ali, encorajado pelo poder do Espírito Santo, e talvez, irmãos, eu acredito, né, lembrando daquele milagre que Jesus fez com a filha do Jairo, porque aqui a frase é bem semelhante, né? A frase é bem semelhante quando Jesus cura a filha do Jairo, é bem semelhante ao que Pedro usa aqui. Ele fala assim, Tabita, levanta-se. Né? É bem semelhante ao que Jesus falou lá com a filha do Jairo, né? Que eu esqueci agora, ele usa o nome lá também, mas eu esqueci. Então, aí a palavra fala que ela abriu os olhos, ela se assentou, e imediatamente foi apresentada viva aos seus amigos. Naquele dia, muitas pessoas creram no Senhor por causa da obra que Deus fizera por meio do apóstolo. Então vejam, a igreja crescia, o Espírito Santo se movia, tinha manifestações do poder, dos dons do Espírito Santo. Então os apóstolos curavam, os apóstolos ressuscitavam pessoas e pessoas eram agregadas à igreja do Senhor. E esse precisa ser, irmãos, o resultado final da manifestação dos nossos dons. Primeiro, os nossos dons é para abençoar pessoas. E segundo, através dessas manifestações, pessoas vão ser impactadas e elas crerão em Jesus. Repito, não estou dizendo que essa é a única forma. Existem pessoas que são impactadas lendo um versículo da Bíblia, igual o eunuco. Lembra do eunuco? Ali não teve milagre extraordinário do Filipe, apenas o Filipe sentou do lado dele e explicou o texto bíblico que falava sobre Jesus, e ele se converteu. Então nós precisamos entender que às vezes a gente quer engessar. Não, as pessoas só se convertem se tiver muita manifestação, poder, cura, milagre. Não, muitos se convertem assim, igual aconteceu aqui. Tanto no milagre do Enéas como no milagre da Dorcas. Muitos creram, mas também existem pessoas que elas creem só naquela mensagem calma, serena e tranquila. O que a gente precisa fazer é respeitar a multiforme graça de Deus e as várias manifestações que Deus opera, que o Senhor opera. O que a gente não pode fazer é julgar assim, não, é porque aqui na igreja não tem isso, precisa disso, as pessoas... Não é, irmãos. Existem pessoas que vêm pelo barulho, que vêm só se tiver muito milagre, muito prodígio, muitos sinais, é verdade. E existem outros que vêm na mansidão,
que vem naquela palavra tranquila, vem naquele ensinamento tranquilo. Então a gente precisa respeitar a multiforme graça, a multiforme manifestações do Espírito Santo. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa trazer isso para os nossos corações, tá? Porque tem muita gente que julga a espiritualidade da igreja, a espiritualidade do pastor, a espiritualidade de um líder, é porque se o líder for barulhento, tiver manifestação, aí a igreja tal, mas e se a pessoa for mais calma, mais serena, aí ele é frio. Não é isso, irmãos. Gente, aqui nós precisamos amadurecer nisso. Cada um tem uma forma, cada igreja tem um estilo. Existe a igreja do barulho, do movimento, né, que tem pessoas com dons, e muitos vão crer, mas existem as manifestações do estudo da palavra, as pessoas que também vão crer ali, mas não significa que um tem mais poder, mais unção que o outro. A gente precisa entender que o Espírito Santo tem várias formas de se manifestar. Amém? No caso aqui, foi através de milagres que eu quero ver, né, na minha vida, que eu quero ver na nossa igreja local. Eu quero ver manifestações, com certeza, né? Somos pentecostais, mas eu não posso dizer que isso é a única forma, tá? A gente precisa amadurecer em relação a isso daí. E aí então, já deixa eu correr aqui um pouquinho para a gente não ter o tempo não ficar prolongado, mas eu estou dentro do tempo aqui. Então, após esses milagres, o que acontece? Nós entramos no capítulo 10. O capítulo 10 aqui eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, mas nós temos agora no capítulo 10 o cumprimento, mais uma vez, de Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e nos confins da terra. E aqui agora nós temos o primeiro gentil salvo. O que é o gentil? Era alguém que não era judeu, certo? Alguém que não era do judaísmo, alguém que não era de Jerusalém, de Israel, que era fora, tá? Então a gente vê o poder de Deus se manifestando e se cumprindo. Atos 1:8, né? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em outros países e até os confins da terra. E aqui nós temos o primeiro que se converteu, que não era judeu puro, né? Que não era judeu, que não era de Israel, que é o Cornélio. Então a palavra do Senhor fala assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos, tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus e se aproximou dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações, suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa do Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, o anjo se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os até Jope à busca do Pedro. Então esse homem aqui, lembra, esse homem era italiano, tá? Cidadão romano. Ele era um líder. Centurião significa líder de 100, tá? Centurião, líder de 100. Então ele liderava 100 pessoas, 100 soldados. Ele era um líder de 100, tá? Então era uma pessoa importante ali, tá? Mas o que acontece? A Bíblia fala que ele e a família dele eram piedosos e tementes a Deus. Mas pastor, ele não era judeu, como que ele então era temente a Deus? Existia naquele tempo algumas pessoas que, mesmo não sendo de Israel, mas eles tinham muita sede por Deus, pela palavra de Deus, através da curiosidade. Então entende-se que Cornélio
ele era uma pessoa que, mesmo não sendo judeu, não sendo de Israel, sendo um cidadão italiano, ele então, de alguma forma, procurou a palavra de Deus, buscou. Quando eu falo palavra de Deus, irmãos, era a palavra que eles tinham na época, tá? Ali do que Deus revelou do judaísmo ali, o Pentateuco, tudo ali que tinha naquela época ali. Então, de alguma forma, então ele buscou e de alguma forma ele começou a temer ao Senhor. Na época também tinha as pessoas que se chamavam os prosélitos. Anota aí que é importante. O que era um prosélito? É esse nome mesmo. Prosélito era um gentil convertido ao judaísmo. Tá? Era um gentil convertido ao judaísmo. Então, o prosélito puro mesmo, quando ele se convertia ao judaísmo, ele era circuncidado, tá? Ele também era circuncidado. E tinha aqueles também que eram acreditavam, certo, na palavra do Senhor, eram tementes a Deus, mas não se circuncidavam. Alguns pesquisadores falam que existia uma nomenclatura chamada tementes a Deus. Então não fica. O fato aqui que Lucas escreve que ele era temente a Deus. Então, possivelmente ele era um prosélito, mas não se sabe se era circuncidado ou não, tá? Mas a gente, só para vocês terem essa noção. Então ele tinha. Olha só a descrição. Desculpa a brincadeira, tá, irmãos? É uma brincadeira, tá? Mas Cornélio, ele era mais crente do que muito crente, não é? Porque ele era temente a Deus junto com a sua família, dava oferta, esmola ao povo, orava todo dia, né? E ele tinha visão e o homem via até anjo. Então, olha só, mas ainda não tinha recebido o novo nascimento. Não tinha recebido a regeneração do Espírito Santo. E aí então, quando Deus vê, olha só, isso aqui é importante, quando Deus vê a sinceridade do Cornélio, então o próprio Deus cria uma situação para que Cornélio pudesse completar a fé dele. Tá? Então ele já temia, dava esmolas, orava ao Senhor. Então o que eu aprendo aqui, irmãos? Olha, existem pessoas lá fora que não estão dentro das nossas igrejas, tá? que estão lá fora, mas são muito tementes a Deus, tá? São muito tementes a Deus, e eu tenho certeza que só isso não adianta, ao ponto que Deus teve que criar uma situação aqui para o Cornélio, tá? Para ele pudesse ter um encontro e receber o Espírito Santo. Mas eu tenho certeza que existem pessoas lá fora que são tementes ao Senhor e que Deus cria uma situação para eles também. Deus vai criar uma situação para eles porque Deus ama a sinceridade. E aí Deus cria uma situação para que eles possam ter um encontro com Jesus, igual ele criou aqui para Cornélio. Não é verdade? Então, Deus tem que criar uma forma para que alguém vá lá na casa do Cornélio para pregar o Jesus, certo? Porque agora ele precisava ter esse novo nascimento, crendo no nosso Senhor Jesus. E aí o que acontece? Deus manda chamar o Pedro. Irmãos, e aqui é importante ressaltar que Pedro, por ser um judeu, tá? Criado desde a sua nascença na lei, quando era desde a sua infância criado na lei, o judeu não se dava com gentil, tá? O judeu não se dava com gentil. E aí, o que acontece? Deus levanta o Pedro para ir na casa do gentil. Só que Deus não faz isso de uma vez. Deus também deu uma visão para o Pedro. A visão está em Atos capítulo 10, a partir do versículo 9. O que é isso? No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Pedro estava orando lá, orando, e aí, né? As pessoas chamam hoje de foi arrebatado, né? Em êxtase lá. E viu o céu aberto. Ele teve uma visão e algo semelhante ao grande lençol que descia da terra, preso
4 pontas contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: de jeito nenhum, jamais comi algo tão impuro. A voz lhe falou em segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Deixa eu te explicar aqui, olha aqui para mim. O Senhor Deus então traz essa visão de animais que para o judeu eram animais impuros, possivelmente porcos, possivelmente peixes sem escama, sem barbatanas, tá? Quadrúpedes, répteis, que Pedro, quando viu, para o judeu aquilo é imundo, porque ele aprendeu isso. Levítico capítulo 11, anota aí, Levítico capítulo 11, fala sobre as comidas que era proibida para o judeu comer, ele não comia, era impuro, tá? E aí então quando o próprio Deus revela e fala assim, come, Pedro fala, de jeito nenhum, isso é impuro. E aí isso acontece 3 vezes e Deus fala para ele, não chame impuro o que Deus purificou. Irmãos, o que estava acontecendo aqui era uma mudança radical de crenças, de informações nos neurônios, no cérebro do Pedro, porque ele aprendeu desde a sua infância que comer aquele tipo de animal, era impuro, era sujo, era nojento, desculpa a palavra. E aí o próprio Deus que tinha feito a lei, agora vem e fala assim, agora come. Dá para você imaginar o que estava passando na cabeça do Pedro? Então, irmãos, Deus está preparando Pedro aqui para mudanças. O próprio Deus que criou a lei agora fala assim, o que é sujo agora é limpo. O próprio Deus. Então, uma mudança. O que a gente precisa parar aqui agora e respirar um pouquinho, irmãos? A partir da nova aliança, houve muitas mudanças. A lei passou, a velha lei passou, e agora temos as mudanças. Então, antes de Pedro ir na casa do Cornélio, Deus teve que trabalhar as crenças dele, porque senão ele não ia. Então, Deus está falando, olha, chegou um tempo de mudança, Pedro. O que era impuro naquele tempo agora é puro. O que era sujo agora é limpo. Em outras palavras, Deus está trabalhando. Se antes, Pedro, você não poderia entrar na casa do gentil, agora você vai, porque a salvação não é só para Jerusalém, a salvação também para os confins da terra. Só que você precisa mudar a sua cabeça, você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa mudar a sua forma de pensar. E eu não estou falando que é fácil, mas foi isso que Deus fez ali, tá? Porque Pedro refutou, não, isso é nojento, isso é sujo, porque ele aprendeu assim. Ele era judeu, mas agora Deus está falando, não chame o impuro o que Deus purificou. Então, o id de Jesus, os confins da terra, precisava de uma mudança de mentalidade referente a Pedro. E então, depois que o lençol foi retirado, acabou aquela visão, Pedro começou a pensar qual era o significado. E aí, os servos do Cornélio chegou, explicou a situação para ele, e aí então Pedro vai, depois da visão, depois que Deus falou para ele, não chame aquilo de impuro que Deus purificou, é que ele entendeu. Na verdade, Deus já começou a trabalhar e Pedro também já começou a mudar isso, porque ele estava na casa, sabe de quem? Do Simão Curtidor. O que era o Simão Curtidor? Era aquele cara que mexia, era uma casa muito humilde, onde matava-se os animais e ele mexia com couro de animais. Tá? Ele mexia com todo tipo de animais. Então ele já estava na casa do curtidor ali. E ainda depois teve a visão desses animais. Então essa mudança na vida do Pedro ali. E aí quando Pedro chega na casa do Cornélio, o Cornélio emocionado, o Cornélio vindo que a visão que Deus tinha dado para ele está se cumprindo. A palavra fala assim, no outro dia, versículo 24. No outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio se
dirigiu-se e ajoelhou aos pés do Pedro, adorando, mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Então, assim, o Cornélio ficou tão emocionado que ele se prostrou e começou a reverenciar Pedro. Aí Pedro se levanta e fala: não, 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 eu sou igual a você, o único que é digno de ser adorado é o Senhor Jesus. Então Pedro não aceitou a adoração do Cornélio, claro, pela maturidade ali, Cornélio tinha outras coisas para aprender, mas Pedro foi sábio e falou: não, sou homem igual a você, se levanta, eu não posso receber a adoração. Aí a gente precisa parar um pouquinho, irmãos, preste atenção. Tem muito crente adorando cantor, tem muito crente adorando aí pregadores espaciais, né? Pessoas aí falam: nossa, mas cuidado, tá? Cornélio quis adorar o Pedro porque era homem de Deus, Pedro não aceitou. Então, muito cuidado com essa exaltação, né, de pastores, exaltação de homens aí da mídia, né, de cantores. Tem gente que faz uma idolatria, cuidado, tá? Muito cuidado, porque o único que é digno de receber louvor e adoração é o nosso Senhor Jesus. E nós que somos líderes também precisamos entender isso, tá? E ter a mesma posição do Pedro aqui. Se alguém quiser vir, né, fazendo algo que a gente vê que está tirando a glória de Deus, a gente tem que se posicionar. A Deus toda a honra e a Deus toda a glória, tá? E aí então, quando Pedro chega na casa de Cornélio e vê tudo que está acontecendo ali, ele, no versículo 34, ele começa a cair a ficha de que realmente Deus não faz acepção de pessoas quanto à salvação. E ele fala: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Então Pedro está começando a entender: o evangelho não é só para Israel, não é só para Jerusalém. Ele já tinha visto isso em Samaria, né? Com Filipe, lá, com a conversão das pessoas. E agora ele está vendo no meio dos gentios. Então ele começa a cair em si. Ele precisa ampliar a visão dele. Ele precisa entender o cumprimento de Atos capítulo 1, versículo 8, até os confins da terra. E para confirmar ainda mais que Deus trouxe salvação também para os gentios, para aqueles que não eram de Israel, tá? Para nós gentios, tá, irmãos? Nós somos gentios, viu? Tá? Nós somos hoje do Israel espiritual, mas de outra forma, como não somos judeus, nós somos os gentios, e graças a Deus que Deus então mudou a mentalidade desses apóstolos lá, e depois e levantou o apóstolo Paulo, que foi fazendo discípulos e chegou até nós. Mas e aí então se confirma em Atos capítulo 10, versículo 44, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Pedro começou a pregar, né? Enquanto ele estava pregando, o Espírito Santo está pregando ali, o Espírito Santo veio, desceu, e os judeus convertidos que vieram com Pedro, né? Pedro foi com a caravana de outros judeus, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Aí no versículo 44 e 45, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que esses se batizam? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então aqui prova, o Espírito Santo prova para Pedro, para os amigos dele, judeus que estavam ali. O Espírito Santo se manifesta na vida da família do Cornélio, dos amigos do Cornélio, dos amigos íntimos. A casa estava cheia de gente, né? O Espírito Santo ali, Pedro estava pregando, o Espírito Santo veio, batizou as pessoas em línguas estranhas, falaram em outras línguas, igual lá em Atos capítulo 2, e aí quando Pedro viu que realmente Deus aprova a conversão dos gentios, ele falou assim: agora vamos batizar esse povo nas águas, e aí então se cumpriu tudo isso que nós temos aí, Atos capítulo 1, versículo 8, se cumprindo na vida dos gentios e começando na casa de Cornélio e com toda a sua família e amigos. É o cumprimento de Atos capítulo 1, versículo 8. Amém? Então nós temos em Atos capítulo 2 o Espírito Santo se manifestando em Jerusalém.
Nós temos no capítulo 8 o Espírito Santo se manifestando aos samaritanos. E nós temos no capítulo 10 o Espírito Santo se manifestando aos gentios. Tá? Então nós temos aí realmente o poder de Deus. E para terminar, o que a gente pode resumir aqui? O Deus da Bíblia é o Deus da igualdade, que aceita todos sem parcialidade. Amém? E que o Evangelho está se cumprindo de acordo com Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Aleluia! Ufa! É muita informação. Muito bem, meus irmãos. Agora eu passo agora a bola para os irmãos. Caso alguém tenha alguma dúvida, pergunta, colocação, curiosidade, e você quiser me perguntar, o pessoal que está aqui pelo Zoom, eu vou dar uma olhada aqui, pessoal do YouTube, Marilda, irmão Wilton, irmã Edna, pastora Jordana, Lucimar. Irmãos, deixa eu falar, a Lucimar falou aqui para mim, pastor, me aceita aí no Zoom. É por isso que é importante vocês que querem entrar pelo Zoom, entrar na hora certa. Porque depois que eu começo aqui, irmãos, é muito difícil parar, tá? Então é muito difícil parar aqui. Então eu entro sempre 10 ou 5 minutos antes das 7h30. Tenta entrar antes, porque aí você participa pelo Zoom. Porque depois que eu começo aqui, irmãos, eu entro aqui, eu engato a terceira, a quarta aqui, e é difícil eu apertar o botão para vocês entrarem no Zoom, tá? Então tenta fazer, tá? Lu, me perdoa, Lucimar, não, agora que eu tô vendo seu recado aqui, tá? A irmã Sônia também, a Rosângela, a Geni, irmã Geni tá falando aqui. Glória a Deus, ele chama quem ele quer e capacita quem ele quer, porque ele é Deus, amém. A Keila também não conseguiu entrar no Zoom, possivelmente foi isso, tá, Keila? Quando eu começo aqui, aí vocês pedem para adicionar, às vezes sai aqui na tela para mim apertar o botão, mas às vezes não sai, tá? Me perdoa aí realmente. Irmã Sônia, eu gosto de... Obrigado, irmã Sônia, Deus abençoe, tá bom? A irmã Sônia também não conseguiu entrar, tá? Rosângela, Jesus sempre quebrou os paradigmas que até hoje o homem carrega. Ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui agora no Facebook, se tem alguém aqui. Gildilene está com a gente, Diego Araújo, glória a Deus, obrigado, Diego. Irmã Socorro, paz do Senhor. Hanna Bárbara, paz do Senhor. Pastor Cristiano, paz do Senhor. Carlos Roberto, Buriti de Goiás, Deus abençoe. Irmã Lindaura está aqui com a gente. Pastor Valderli também, boa noite, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor lá de Araporã, Minas Gerais. Bispo Reinaldo, graça e paz. Obrigado, bispo, pela presença. Cornélio, um exemplo de crente, né? Realmente. Irmã Helena também está com a gente. Pastor Tiago Pereira, obrigado. Thalita Nunes, a paz do Senhor, lá de Palminópolis. Obrigado, bispo Reinaldo, pelo carinho, pelas palavras. E é isso daí. Ok, aqui não tem nenhuma pergunta no YouTube aqui também. Não tem. Passo aqui para alguém aqui do Zoom. Se quiser pergunta. Pessoal do YouTube, do Facebook, se quiser perguntar, escreve aí, tá? Que ainda eu vou dar uma olhada. Ô Mônica, pastor Moisés, o Arley quer fazer algum comentário, alguma... Pastor. Faz. Colocação lá no de Paulo ainda. Qual é assim a nos dá a escolhe Paulo? Eu não quero adiantar o estudo, mas cara muito sábio, né? Tem muito conhecimento da palavra. E assim, a minha dúvida é o seguinte: Deus, ele escolhe uma pessoa
onde ele vai ter que começar um trabalho do zero e vai começar um trabalho do zero, sendo que ali ele tinha um cara praticamente já formado, um cara estudioso que já conhecia da palavra, e a gente vê que Paulo ele escreveu muitas nomes também ali. Paulo começou até primeiro ali a carreira, a gente não vê muito falar disso. O que Paulo tinha de diferente, assim, que ele tinha, que Deus olhou nele e viu, não, esse vai ser, porque a gente vê que tem muitas pessoas que amavam, Paulo se destacou. Você está falando dos que não se destacaram tanto, os apóstolos e o Barnabé? Os apóstolos, realmente onde eles aparecem mais aqui no livro de Atos e depois nas epístolas, né, nas cartas. E depois o Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo, que é o personagem aí realmente que com maior aparecimento aí, né? Realmente é uma boa pergunta, mas é importante assim ressaltar, Warley, como eu disse lá atrás, é a soberania de Deus, né? Por que Deus escolheu Saulo? Ele mesmo falou para Ananias, olha, ele é o meu escolhido, eu escolhi, ele tem algo especial. Porque Paulo, a missão dele, como foi falado, ele foi chamado para os gentios, né? Então, por ser gentios, então nós temos muitas cartas escritas ali para os gentios. E é por isso que houve-se um maior destaque em relação à Bíblia que nós temos aqui, tá? Essa Bíblia aqui. Porém, Warley, por mais que a Bíblia não fale tanto de Barnabé, por exemplo, ele fez muitas coisas, mas não foi registrado, né? Ele, principalmente ali depois que ele se separa do apóstolo Paulo, a Bíblia aqui, o Novo Testamento, dá mais ênfase ao ministério do apóstolo Paulo, mas não significa que o Barnabé também não fez outras coisas. Não significa que também que os apóstolos não fizeram outras coisas, por mais que os apóstolos em si ficaram mais ali mesmo em Jerusalém, né? O apóstolo Paulo sim é que saiu mais por causa da missão que Deus separou para ele. Então, talvez a sua pergunta vem porque realmente o Novo Testamento, a maioria das cartas e epístolas ali, as cartas, né, de Paulo, é dele, tá? Mas assim, é realmente por causa do propósito, né, dos ensinamentos. E uma outra coisa que agora eu falo que é minha, pessoal, não estou falando que é a verdade, mas Deus aproveita muito também do nosso conhecimento intelectual. Por mais que Paulo fala que quem fala na nossa boca é o Espírito Santo, eu acredito muito que Paulo usou muito do conhecimento de lei que ele tinha, certo? Das leis, principalmente quando ele ia nas defesas diante dos reis, ele usava muito ali a locução, a forma de falar, do conhecimento. É claro, ele deixa isso bem claro. Tudo que eu faço, tudo aquilo que eu sabia, né? Ele fala, eu considero isso como esterco, né? Mas tudo que ele fez foi baseado no poder do Espírito Santo. Mas eu acredito que também não deixa de fora alguma coisa, talvez, que ele aprendeu, algum conhecimento, porque ele era muito simples, assim, ele chegava e falava com uma pessoa simples, depois falava lá no meio dos filósofos na Grécia. Não é para qualquer um. Por mais que é cheio do Espírito Santo, né, tem o poder do Espírito Santo, a pessoa também ela teria ter algum preparo. Não estou falando que eles dependia disso, porque ele sempre fala que ele sempre dependeu do Espírito Santo. Mas eu imagino que o Espírito Santo também usa
dessas coisas, desses conhecimentos que a gente tem. Então, essa ênfase aí, Warley, não significa que os outros não foram usados. Só que aqui no Novo Testamento o que apareceu mais foi o apóstolo Paulo. Muito boa a sua pergunta. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Ok. Meus irmãos, já estamos aqui com um horário bem avançado. Pastor, explica a diferença entre nomes hebreus, israelitas. Explica a diferença de nomes hebreus, nomes israelitas e judeus. A irmã Lindaura está perguntando, pastor, explica sobre a diferença dos nomes hebreus, israelitas e judeus. Eu acho que é assim, irmã Lindaura, que a senhora está querendo perguntar. Igual Dorcas, por exemplo, né, tinha dois nomes. Uma era o hebraico, tá? E outro no grego. No Velho Testamento, a língua que era mais falada era a língua hebraica. No Novo Testamento, a língua mais falada era a grega. Então, é por isso que... Só que chegou um certo momento que teve aquela mistura ali. Então, às vezes, as pessoas tinham esses nomes aí, certo? Mas era tudo ali de Israel, certo? Mesma nação, porém tinha essa diversidade de línguas. Igual hoje existem países aí que num país só, eles têm 3 línguas principais, inglês, francês. Então, é mais ou menos o que tinha ali em Israel naquela época, tá? Eu acho que é isso. Ok? Muito bem. Então a gente vai encerrando. Mônica, posso ir? Alguma pergunta? Hoje não. O Arno já fez a pergunta que eu ia fazer. Então tá bom. Vamos orar então. Quero agradecer a vocês aqui do Zoom, ao do Facebook e do YouTube. Que Deus possa abençoar a todos. Terça-feira que vem estaremos juntos. No nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, graças te dou por cada irmão, por cada irmã que participou aqui conosco. Que essa palavra possa trazer transformação às nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Nos dê uma boa noite de paz, na presença e na manifestação do Teu Espírito. Ó Pai, abençoe a cada um em nome de Jesus. Meus irmãos, fica com Deus, até a próxima, até terça-feira. Tchau, tchau.